Fala pessoal, tudo bom? Seja bem-vindo a mais um ACAD News, um espaço onde você vai ter notícias e informações tanto da área da comunicação visual quanto da parte industrial. Eu estou aqui com o meu colega, o Bruno Brandão. E aí, Matheus? Ficou sabendo que o último Arcade News fez muito sucesso, né? O Foi pessoal incrível. compartilhou demais as informações, compartilhou o conteúdo lá da questão de cores, do Pantone, de como exportar RGB ou CMYK. Vocês que não viram o último Arcade News, eu recomendo vocês verem. Fez muito sucesso, pessoal. Já comenta lá, a gente pegou um assunto que ele é muito abordado, né? Um assunto meio polêmico também. E hoje a gente tem mais duas informações que são bem interessantes. Acho que a gente vai conseguir tirar bastante conteúdo também disso. Bora lá, Bruno? Vamos lá, Matheus. O que Vamos tem de lá. novo aí pra gente? Bom, Bruno, a gente vai para a primeira notícia então, que é sobre as particularidades da impressão em lona. Que a lona é um material versátil muito utilizado na comunicação visual, nós já sabemos, né? Inclusive, a gente lançou recentemente as lonas NovaJet, que elas estão disponíveis aí no Brasil inteiro, tá? Então, esperto. Mas o que a galera quer saber, Bruno, é quais são as particularidades da impressão em lona, no que ela se difere de outras mídias de impressão e quais são os tipos de cuidado necessário com esse material. Então, para falar de lona é um tópico muito extenso. Vamos tentar condensar o máximo possível. Em primeiro lugar, a lona é composta basicamente de dois componentes: o plástico, que é o PVC, e a trama, que é um tecido que fica dentro desse PVC. O que dá resistência para a lona não rasgar é a trama e não o PVC. Então, hoje as pessoas têm que ter essa percepção que não importa se a lona é 280 gramas de PVC, 440 gramas, não importa o quanto grosso seja o plástico, e sim o quanto resistente e qual é a trama que tem nesse miolo do PVC, que é o tecido que eu te falei, tá? Então, se você tem um tecido que ele tem 500 por 500 fios e outro tecido dentro da lona de 1000 por 1000 fios, você vai ter uma resistência que é o dobro quando o tecido é 1000 por 1000 fios. Então ela vai resistir muito mais a um vento, a rasgar, do que uma que tem a metade da trama do tecido. Então, quanto maior a lona, eu recomendo que ela tenha menos PVC, porque quando você tem uma lona de 280 gramas em relação a 440 gramas de PVC, a lona vai ficar quase o dobro do peso. Imagina você uma lona gigante botando no ombro e indo lá instalar. Quanto mais pesado, pior para o instalador. E as pessoas, principalmente a maioria dos iniciantes, eles têm uma associação equivocada que se a lona é mais grossa, 440 gramas, ela é mais resistente. Isso não procede. Ok, Matheus? Outro ponto é que a questão da lona ser mais grossa, ela pode ter uma apresentação visual um pouco melhor. Por exemplo, para quem vai fazer banner para ver de perto, talvez compense uma lona mais grossa, que ela fica com menos textura, mais lisinha, esse tipo de coisa. Então é uma questão mais visual do que uma questão realmente de resistência, Matheus. Então, Bruno, agora que você já me falou sobre as particularidades, eu queria saber quais são as diferenças, né, dos outros materiais, do adesivo, do papel. Então, Matheus, tem uma diferença muito grande na lona para os outros materiais, que a característica da lona, na hora de imprimir, quando ela sofre o aquecimento e quando ela recebe o solvente da tinta, ela tem uma tendência muito grande a dilatar, a esticar mesmo. Então, isso gera um problema muito grande para os impressores, que é quando você está imprimindo coisas mais longas, costuma dar muita diferença de tamanho no comprimento da máquina. Isso por dois motivos. O primeiro motivo é que realmente, quanto mais tinta e mais aquecimento você coloca durante a impressão na lona, ela estica mesmo. Tá? Só que esse esticamento não é uniforme. Isso vai variar do aquecimento e vai variar da quantidade de tinta que está sendo jogada ali na lona. E a outra coisa é que a lona costuma ser muito mais pesada do que o adesivo e o papel. Tá? Então, isso acaba gerando uma inconstância maior no bobinamento da máquina. Então, quando ela está bobinando durante a impressão, pode oscilar muito o que as pessoas chamam do step ou feed da máquina, descasando o step e fazendo a impressão perder um pouco a calibração dos pontos e principalmente aumentando ou diminuindo o tamanho final que deveria sair a impressão. Muitas vezes os clientes ligam, pô, imprimi uma lona aqui de 15 metros, deu uma diferença de 7 centímetros, no coube lá no quadro, etc. A máquina está com defeito? Não. Isso é uma característica da lona que você tem que ter muita habilidade para trabalhar com ela em cima disso.
Já o papel e o adesivo, eles têm muito pouco dessa característica, porque o papel praticamente não dilata e não estica. E como o adesivo, a parte de cima é de PVC que dilata e estica, mas a parte de baixo é papel, e o papel não deixa ele esticar nem dilatar. Então o problema que você vai ter com adesivo dando erro de medida é muito menor do que a lona. O ponto chega às vezes a ser tão crítico que lonas muito grandes, de 20 metros, etc., quando você vai casar uma emenda na outra e tem uma letra, às vezes a letra não encaixa. Tá? E aí o pessoal, poxa, a máquina está com problema, está dando erro. Não. Para designer é um terror. Isso é difícil. Agora, um bom impressor, ele consegue, durante a própria impressão, ver esse erro do step, do feed, e durante a própria impressão fazer esses ajustes, para evitar de você ter grandes erros. E o outro problema que isso gera para o impressor é que, se você tem uma máquina de 3,20 metros e coloca uma lona de 3,20 metros, ela pesa um determinado valor para o motor. Agora, se você pega essa mesma lona, só que em vez de ela ter 3,20 metros, tem 1,5 metros, o peso que o motor tem que levar é diferente, é metade. E aí já é outra calibração. Então, quem é impressor experiente, o que ele faz? Ele faz diferentes calibrações para diferentes tipos de peso de material e salva isso no programa. Que aí ele vai lá e só altera, a calibração para o step para essa máquina é esse aqui que está salvo, para 1,5 metros. Essa aqui é para 3,20 metros. Essa aqui é para a lona de 240 gramas, essa aqui é para a lona de 440 gramas. Então a complexidade de se imprimir lona ela é muito maior. Infelizmente as máquinas não são uma caixinha do milagre, né? Sim. Precisa do impressor, ele precisa do impressor experiente, competente. Entendeu, Matheus? Entendi. Bom, então agora sim, Bruno. Eu fui lá, entrei em contato com a loja de suprimento da CAD, comprei a minha lona Novajet. Estou com um estoque bem grande na minha empresa, mas eu quero que esse material ele se mantenha bem conservado. Eu acho que a gente já falou sobre isso nos vídeos anteriores, mas é sempre bom lembrar, né? Como é que eu armazeno esse material? Como é que eu cuido para que esse material, ele, né, quando eu for imprimir, ele não tenha problema? Então, Matheus, vamos por etapas. A primeira coisa que mais faz você perder a impressão é o contato da sua mão com a área que vai imprimir. Quando você chega numa lona, enfia seu mãozão lá na área que vai imprimir, vai sair a sua mão impressa. Nossa, isso eu não sabia. Então, a primeira coisa é como você vai manusear esse material. Se você usar o que eu chamo de luva de mordomo, aquela luva de pano branca, isso diminui muito a chance de você marcar o material. Esse é um ponto do manuseio. Tá? O outro ponto do armazenamento é, se você deixar ela com uma umidade muito alta dentro do ambiente, isso vai ajudar a criar umidade no material. Aí quando você for imprimir no seu material, em vez da tinta se dispersar normalmente, ela vai parecer que ela vai coagular, vai ficar vários pontinhos aglutinados, o que deixa um resultado visual muito feio e ainda por cima muda a tonalidade da impressão. Tá? Então, se você não está usando a sua lona, o ideal é você guardar ela num armário fechado com desumificador. Tá? Se possível, você coloca um desumificador industrial. Se não for possível, você coloca sílica, que é mais barato, mas já quebra um galho. Você compra aqueles potinhos que vendem em lojas de material de construção e bota vários potinhos. Isso já ajuda bastante nesse manuseio do material para ele não estragar. E a outra coisa que você não pode fazer, Matheus, é amassar a lona. Porque quando você amassa a lona tirando e botando na máquina, etc., esse pedaço ele fica marcado e aí quando você vai imprimir vai aparecer essa marca na impressão. Tendo esses cuidados, você vai ter um resultado muito superior da lona. Agora, a outra coisa que é interessante na lona em relação aos outros materiais, que normalmente ela tem uma absorção da tinta superior ao adesivo. Tá? Então, é importante que você tenha um perfil de cor calibrado já pensando nessa absorção da lona, para que você tenha um resultado superior na qualidade de cor, tá, Matheus? Beleza, Bruno. Mas só mais uma dúvida. Qual desses materiais você acha que tem uma duração maior, assim, do lado de fora, né? Quando o cliente ele vai fazer um material, enfim. Você acha que a lona tem uma duração maior do que o adesivo? Então, Matheus, vamos por etapas, de novo. Tá? A lona, tanto a lona quanto o adesivo, eles dependem de um componente semelhante, que é o PVC, o vinil, tá? Um material à base de plástico. Esse material,
tem qualidades diferentes. Então vai variar de acordo com o fornecedor que está te fornecendo o material. Se ele usar um PVC de qualidade ruim, o material vai ser ruim. E qual é o principal efeito de um PVC de qualidade ruim? O primeiro sintoma que você vai ver é depois de um tempo de insolação, o material deixa de ser flexível e passa a ser quebradiço. Aí você afunda a mão nele, em vez dele afundar e voltar, ele vai quebrar feito um biscoito creme crack. Tá? Essa é a primeira coisa que você vai ver quando um PVC é de baixa qualidade. A segunda coisa, quando o material é de baixa qualidade, essa todo mundo já deve ter visto, você pega uma impressão que já está há um tempo exposta ao sol e chuva e ela começa a escorrer branco. Não sei se você já viu isso aí fora. Eu já vi alguns parecidos. Aí uma vez um cliente me ligou, pô, tá escorrendo tinta branca aqui na lona. Eu falei, não. Aí eu falei, dá uma olhada na sua máquina, tá em branco? Não, então não é o branco que está escorrendo, é a lona que está escorrendo. Literalmente, o tratamento superficial da lona escorre. Tá? Então, isso é um outro questão da qualidade do material, se a qualidade é boa ou é ruim. Agora, um detalhe que eu esqueci de falar, Matheus, é que tem 2 processos básicos de fabricação de lona. Tá? Um é quando ela é laminada a frio e a outra é quando ela é laminada a quente. Quando você fabrica a lona, você precisa espremer o PVC para formar aquele filme, que vai se juntar com a trama. Tá? Quando você faz essa laminação, você espreme o PVC, você pode fazer simplesmente com o rolo industrial frio ou ele sendo aquecido. Isso dá uma diferença de qualidade absurda, Matheus. Quando a laminação é a quente, dificilmente você vai ver mancha na impressão. Quando é laminado a frio, a impressão sai muito manchada, Matheus. Muito manchada. Principalmente para ver de perto, é muito ruim a qualidade. Por isso que a CAD só trabalha com a linha NovaJet de lonas laminadas a quente. Porque a gente sabe que para o nosso nível de exigência de qualidade precisa ter uma impressão perfeita, sem mancha. Então a primeira coisa que as pessoas notam quando usam uma lona de qualidade superior, como a NovaJet, a primeira coisa é que ela não fica manchando. Principalmente naquelas cores mais chatas, como o azul, o roxo, o laranja, dificilmente você vai ver mancha, a não ser que a impressora tenha baixa qualidade. Tá? Então isso dá uma diferença muito considerável com a qualidade do material e com o nível de cliente que você vai atingir com eles. Tá? Boa. Dicas essenciais aí para você, né, tá sempre pronto e adquirir também a sua lona com a gente, né? Então vamos para a próxima notícia, Bruno. Vamos lá, Matheus. Bom, a gente está em dezembro, o ano está acabando e a gente já tem que se preparar para as tendências do ano que vem, né? E a gente vai falar um pouquinho disso agora, sobre o futuro das impressoras de grande formato. Os líderes da indústria global, Bruno, compartilharam alguns insights sobre o futuro das impressoras de grande formato. Segundo os especialistas, surgirão muitas oportunidades e tendências para a área, como as impressões dedicadas a áreas exteriores em eventos culturais, de esporte e entre outros. Além disso, a previsão é que tecnologias como impressoras híbridas ganharão espaço no mercado. Nisso a gente já está na frente, né? O que você pode falar sobre isso, Bruno? Vamos tentar ser conciso, Matheus. Só uma leve previsão, tá? Você brinca comigo, né? Vamos lá, vamos tentar. Em primeiro lugar, a minha impressão inicial é que o futuro para impressoras de grandes formatos é cada vez melhor e mais brilhante. Tá? O fato da impressão ser digital, ou seja, você não depender de processos analógicos, que você possa imprimir qualquer tipo de arquivo, um diferente do outro, com dados variáveis, isso está se tornando uma demanda, não só uma demanda, como uma exigência do mercado com o avanço da tecnologia. Então, uma coisa que surgiu há pouco tempo, como o sistema DTF de filme UV ou o DTF para tecido, isso tomou um vulto tão grande num espaço tão pequeno de tempo que chegou a ser assustador. Ou seja, a tecnologia digital de impressão de grandes formatos, cada vez ela encontra novos tipos de tinta, novos tipos de aplicações que vai tomando cada vez mais e mais rápido os processos analógicos. Então, a impressora UV, que era um luxo alguns anos atrás, hoje já é às vezes uma obrigação de uma empresa ter para não ficar para trás, para você poder imprimir em diversos tipos de materiais. As impressoras como a NovaJet Tiger, aí que você está vendo, azulzinha, que é uma impressora híbrida,
ela tem uma funcionalidade excepcional. Ela imprime em lona, adesivo, madeira, vidro, PVC, filme, backlight, poliéster, tecido. É uma quantidade de aplicação que é inominável para uma impressora tão pequena, simples e com preço tão acessível, Matheus. Isso estamos falando de um tipo de tecnologia, que é a tecnologia de UV com esteira, que é a chamada híbrida. Sim. É sensacional. Você tem as flatbeds, que são para imprimir material rígido pesado. E agora você está vendo já com a evolução da sublimação, que a sublimação ela tinha a limitação de só poder tingir tecidos com a base de poliéster. Aí agora surgiu a DTF, que imprime qualquer tecido, inclusive a base de algodão. Ou seja, vai ficar cada vez mais obsoleto aquele processo de serigrafia comum, que você vai lá, queima lá uma tela, faz 4 telas para fazer as 4 cores, espátula, vem e volta com aquele cheiro horroroso, que é prejudicial ao ambiente, principalmente ao operador. Isso tudo vai cada vez caindo mais em desuso e vai cada vez expandindo mais o business, né? O mercado para impressoras digitais de grande formato. Então, cada dia surge uma nova aplicação. O pessoal achou que depois do UV não ia surgir nada, aí surgiu a DTF UV. Aí depois surgiu a DTF agora para tecido. Você olha, meu Deus, onde isso vai parar? Eu não sei onde vai parar, mas eu sei que a CAD vai vender todas elas e vai te trazer todas as opções, Matheus. É legal, o mercado ele tá mais vivo do que nunca, né? Esse ano, inclusive, a gente teve bastante a matéria aqui, né? A nossa pauta ela fala sobre os eventos culturais. A gente teve muitos shows, né? E a demanda por impressão ela subiu bastante. Então, não só por impressão, né? Pulseirinha de borracha, copo, folheto, folder, arte para poder fotografar dentro dos eventos. Assim, ano que vem isso vai aumentar ainda mais, né? Então, é como o Bruno falou, você tem que estar preparado para poder atender essa demanda, né? E comprar seu equipamento com a gente. Isso. E a principal coisa, a principal desenvolvimento que expande esse mercado são os fabricantes de cabeça de impressão. Cada vez mais você vê a evolução dos cabeçotes, Matheus. Então a linha Epson deu um salto quântico nesses últimos 2 anos, saindo de uma linha DX5, DX7, XP600 para a linha I1600, I3200 e a nova cabeça T3200, que é uma cabeça enorme, de alta produção. Isso vai permitindo o avanço da tecnologia. Hoje você tem um conjunto de fabricantes que está desenvolvendo uma cabeça de impressão com uma característica especial, Matheus, que é para disparar cada vez mais distante da mídia. Hoje, em média, a cabeça de impressão você tem que disparar a uma distância aproximadamente de 2 milímetros de distância do material, o que limita muito o uso. Já tem cabeças que estão conseguindo 4 e 6 milímetros de distância. Então, imagine o salto quântico que você pode dar na aplicação, imprimindo em materiais que não sejam perfeitamente planos, materiais que sejam texturizados, materiais que tenham curvas. Cada vez mais a tecnologia de cabeça de impressão vai se expandindo. Para você ter ideia também, os tipos de fluidos que essas cabeças estão começando a desenvolver vai abrir uma nova dimensão tecnológica que hoje as pessoas não têm nem ideia. Por exemplo, você já tem cabeça de impressão que consegue disparar fluidos metálicos para você imprimir em circuitos impressos. Imagina. E você tem cabeça de impressão que consegue disparar fluidos biológicos, ou seja, eles estão querendo imprimir um órgão para as pessoas. Você pode, de repente, no futuro, conseguir imprimir um fígado, um coração, como se fosse uma impressora 3D, mas com fluidos orgânicos, tecidos orgânicos. Então, o avanço da tecnologia ela anda muito em conjunto com o avanço da cabeça de impressão. E quem achou que as cabeças hoje já avançaram muito é porque ainda não viram o que já está sendo produzido em fase experimental. E com certeza, você pode ter certeza absoluta que a CAD sempre é pioneira. Foi a exclusividade que a gente trouxe com a cabeça I1600, que foi avassaladora no resultado de velocidade, qualidade, e as vendas simplesmente explodiram, nossa, graças a Deus, e a essa visão que a gente teve. E surgindo novas tecnologias que tenham aplicação para o Brasil, para o nosso mercado, você pode contar com a gente que a gente vai trazer para vocês, Matheus. Ele vai buscar, eu não tenho dúvida disso, que ele vai buscar. Inclusive, ano que vem a gente
pode ter mais um vlog, né, chegando. Vamos para a China de novo, Matheus. Olha só que legal. Todo ano a gente tem que estar lá, porque lá é a vanguarda. O que acontece lá, acontece depois aqui. Então, como a gente tem que estar sempre na frente, a gente tem que estar lá todo ano e vendo tudo que acontece de novo, tudo que deu certo, tudo que não deu certo. A gente não precisa sofrer. O chinês sofreu na frente, é só a gente seguir os conselhos dele. Muito bom. Então, fica sempre acompanhando aí, fica de olho, porque você sabe que ano que vem vai ter bastante coisa. A gente tem muito material para poder fazer, a gente tem uma agenda muito completa no ano de 2024 e eu estou muito ansioso. Eu estou super ansioso pelo que está vindo. Tá. Eu já vou te antecipar, Matheus. A gente vai ter 2 feiras esse ano. Nessa feira já FESPA, em março, já vai ter um novo revolucionário lançamento de 3 modelos novos de máquina que já vocês vão descobrir qual é. Eita, guarda. E aí, Matheus? Deu menos de 20 minutos, Matheus? Bruno, eu espero que tenha dado, hein? Porque o último vídeo foi quase meia hora. Estou vendo que vai passar de 20, mas tudo bem. Mais valeu as informações. Acho que Sim, vai ser foi produtivo muito bom. isso aí para o pessoal. Sim, foi muito bom. E assim, né, para o ano que vem a gente pode pensar no modelo de podcast aí, que a gente fica aqui uma hora trocando ideia, chama uns técnicos, conversa sobre algumas histórias, a gente... Será que o pessoal vai aguentar ver 2 homens fake, né? A gente durante 2 horas, cara? Quando a gente começa a contar sobre as histórias, eu acho que a galera curte, sim, vai ser legal. Vamos lá, tá lançado o projeto aí para 2024, vamos que vamos. Vamos pensar. Bom, gente, muito obrigado pela sua audiência, muito obrigado por ter assistido até aqui, né? A gente agradece. Não se esquece de se inscrever aqui no canal do YouTube, seguir a gente lá no Instagram e acompanhar nas outras redes sociais os materiais que a gente produz. A gente espera no ano que vem, né? Vamos lá, vamos que vamos. Ano que vem com força total. É isso aí. Feliz Natal, boas festas, próspero ano novo e até 2024, galera. Valeu, pessoal.